Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Muito bom estar com vocês. Meu nome é Lúcia, sou psicopedagoga. Trabalho na clínica plenamente com crianças, jovens, adultos, que é o objetivo da clínica. Contribuir com a saúde emocional e também com o processo de aprendizagem de jovens, crianças e adultos. E aí, nós pensamos nessa ocasião agora que estamos passando, diante de toda a ressignificação que nos é exigida no momento, nós achamos por bem conversarmos um pouquinho sobre o papel do psicólogo, do psicopedagogo, nesse processo de aprendizagem, e principalmente na dificuldade da aprendizagem das crianças, nesse afastamento de escola, né? Esse afastamento da vida escolar, afastamento dos professores. Então, ficou tudo muito diferente, né? Todo mundo muito perdido. E aí nós resolvemos conversar um pouquinho e chamá-los para esse bate-papo. E para isso, para enriquecer a nossa conversa, eu convidei a psicóloga Yolanda Cristina Costa, que vai enriquecer a nossa conversa aqui. Prazer, Yolanda, tê-la conosco. Prazer é todo meu, Lúcia. Meu nome... Yolanda. Meu nome é Yolanda, né? Como ela disse, eu sou psicóloga, atuo no CAP, Centro de Atendimento Psicopedagógico ao Estudante, da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí. Esse centro é ligado à Secretaria de Educação e nós oferecemos suporte para as crianças da rede municipal, né, do município de Santa Rita, crianças a partir, né, do primeiro ano escolar até, né, adolescência, ali por volta dos 14 anos, 13 anos. E nós contamos com uma equipe de fono, né, fonoaudiólogo, pedagogo, psicopedagogo e psicólogos, né, para oferecer todo o suporte necessário aí para o desenvolvimento educacional dessas crianças. Muito bem, Yolanda. Então, quando nós dizemos que o psicopedagogo, muitas vezes, ele é convidado, né, a atuar, por exemplo, numa escola, numa instituição, e daí, muitas vezes, recebe crianças ou adolescentes, porque hoje o foco é em escola, nós recebemos das escolas, aí as pessoas dizem, mas por quê, né? Para que isso? Então, eu posso dizer que o psicopedagogo, ele ajuda na mudança do olhar. Então, nós recebemos essa criança ou esse jovem estudante na nossa clínica. Aliás, bom dizer, o atendimento é individual. E aí nós recebemos, normalmente, vem como uma queixa. Né? Essa queixa vem da escola, que percebeu, a professora, a orientadora percebeu, aí ela encaminha. O quê? E não está conseguindo acompanhar a série, está com dificuldade de aprendizagem naquela disciplina. Aí, quando nós recebemos essa criança ou esse jovem, nós vamos fazer, primeiramente, uma investigação, um levantamento, um histórico. Né? O que essa criança, ou o que esse jovem, esse paciente, nos conta, nos apresenta, no que fala, o que a mãe relata, e principalmente nas entrelinhas. A nossa profissão é uma profissão de escuta. Então, nós percebemos, nós analisamos, mas não trabalhamos sozinhos. Muitas vezes temos que fazer o trabalho
profissional. Aí é que, muitas vezes, encaminhando para a parte psicológica, não é, Yolanda? Sim. O trabalho multidisciplinar, ele é fundamental, porque nenhuma criança, ela é separada, né? Ela é um todo, né? Ela é um ser cultural, social, educacional, tem os fatores orgânicos, os fatores biológicos. Então, o trabalho ele é multi, né? O profissional nunca pode achar que ele vai dar conta sozinho de uma queixa, de uma demanda que é trazida, né? Seja de uma criança ou de um adulto, um adolescente. E muitas vezes a questão da aprendizagem passa por uma questão emocional, né? Uma questão de cultura, do social que essa criança está inserida. E essa questão emocional interfere na forma como a criança está aprendendo, né? A dificuldade dela que ela apresenta, muitas vezes, de questões inconscientes, de questões Sim, porque muitas vezes... né? Sim. E da família, como a família lida com as questões da criança, né? Como ela lida com a dificuldade que a criança apresenta, se ela reforça aquilo, se tem um ganho secundário diante dessa dificuldade. Como a família lida, né, com tudo isso também influencia, né, como que a criança vai aprender. Yolanda, quando a criança chega para vocês, né, encaminhada pelo psicopedagogo, é que já foi feita uma investigação. Então, tem-se, né, antes da intervenção, tem-se suspeitas de algum problema ou algum atraso ou alguma deficiência em alguns aspectos, que tanto podem ser cognitivos ou emocionais, que é quando para vocês, né? Quando nós encaminhamos para vocês, ou até pedagógicos. Uhum. Então, nós avaliamos antes de começarmos a fazer as intervenções. Mas aí uma pergunta que eu recebi mas como vocês trabalham? Nós trabalhamos através de testes protocolados, jogos, e aí, para poder fazer a intervenção. A intervenção, né? Então, quando chega uma criança até nós, muitas vezes, né, chega por um encaminhamento, né? Quando chega ao centro que eu atuo, né? Chega pelo encaminhamento da professora, ou a solicitação dos pais. Então, aí a gente tem um público diferente, né? Que não é a criança que nos procura, né? Igual um adulto. A criança vem, né, de uma demanda de outra. Então, às vezes são os pais e às vezes são os professores. E aí a gente acolhe essa demanda, né? Escuta. Então, vem o encaminhamento do professor com uma queixa, a gente entrevista a família e vê qual a queixa que a família oferece e trabalha o que está por trás dessa queixa. Então, não é necessariamente a queixa que é trazida, mas o que há por trás dela. Então, assim, vem uma queixa, né? Olha, a criança apresenta agressividade, apresenta falta de concentração, fica andando pela sala, é hiperativa, é agitada, né? Apresenta dificuldade de concentrar, né? E o que a gente vai trabalhar por trás disso? Vai avaliar como está essa criança, como que está o nível de segurança dela, né? Como que ela está, por exemplo, a agressividade, ela, muitas vezes, é um sintoma do que ela está sentindo, do que ela está passando, por questões familiares delicadas. Então, como que ela expressa isso? Por meio da agressividade. Então, a agressividade é um sintoma. E que bom que a criança, muitas vezes, demonstra o que está passando por meio desse sintoma. Porque, senão, os professores talvez não anotariam, né? As pessoas da escola não anotariam. Então,
que bom, está sendo um pedido de socorro dela. E porque muitas vezes aquela outra criança que ela é quieta, que ela está sofrendo, mas ela se retrai, ela fica quieta, ela fica calada, ela fica contida, muitas vezes ela não é notada e ela está sofrendo, né? Então, a gente tem casos aí de motivo seletivo, que a criança, ela vê, ela se sente confortável em falar em determinados lugares só. Então, às vezes, a família traz para a gente e fala assim, nossa, mas minha filha fala tanto em casa, é tão comunicativa, é tão conversada, e na escola tem a queixa que ela não fala nada. Ela não fala nada, mas como assim? E aí o papel nosso é investigar o que está acontecendo. Qual a relação que essa criança estabelece com o professor? É uma relação, é um vínculo de confiança, é um vínculo afetivo de confiança, é uma relação de medo, né, que ela estabelece, que ali ela não se sente à vontade para se expor. Então, aí a gente vai trabalhar em cima do que está atrás dessa queixa, né? Se é uma baixa autoestima, se identificar se é algum fator orgânico também. Então, a criança não está conseguindo assimilar aquilo, ela pode ter uma questão neurológica. Por isso a importância dos encaminhamentos, né? Caminhar para um neurologista, isso, um neuropsicólogo, usar dos instrumentos, né? Os testes, eles não são finalidade, né? Não é, ninguém vai definir o que uma criança é ou não é a partir de um teste, não é isso? O teste é um instrumento que contribui para a gente ter uma visão da criança. Então, às vezes, um teste de personalidade, para saber como que está essa criança no momento, um desenho da família, né? Técnicas de desenho, a criança expressa aquilo por meio do desenho, e o psicólogo, o psicopedagogo vai ter olhares diferenciados para isso. Sim. Às vezes, por meio de testes cognitivos. Então, a gente vai ter uma gama de instrumentos para poder dar essa criança e ajudá-la no que precisar. E mediar, né? Família, aluno e escola. Yolanda, por isso que nós dizemos que a queixa é o início, a gente recebe com aquela queixa, né? O aluno não aprende, o aluno está brincando muito, o aluno não tem atenção, a criança não está conseguindo acompanhar a sala, não está conseguindo verbalizar, não está conseguindo ler, né? E a partir daí, esse é só o ponto de partida. Aí nós vamos ver o porquê. Por isso que tem os encaminhamentos, né? Aí faz todas essas investigações. Aí quando você disse assim, a criança, porque a criança nós tratamos com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, quem for responsável, né? Quem for responsável pela criança. Agora, já o adolescente, nós já podemos conduzir diretamente com ele mesmo. Muitas vezes as coisas que ele tem com ele contidas, ele só fala para a gente. E daí nós fazemos os encaminhamentos. Muito bem, a escola, o psicopedagogo, de face a toda essa gama de investigação, ele orienta na escola, o professor, o coordenador, como facilitar a aprendizagem dessa criança. Se uma criança hiperativa tem que sentar em um determinado lugar, menos movimento, menos coisas que chamem muita atenção, ele já tem agitação própria, né? Então, dependendo do que tem, como vai ser a nossa orientação, né? Se precisa fazer trabalhos separados, se pode fazer junto com a turma, o que é mais confortável e o que é melhor para ele. Nós não estamos curando, mas nós estamos melhorando o estilo de vida. É conviver com aquela dificuldade que ele tem, né? E com isso suprir de alguma outra forma. Sim. E a importância dessa escola caminhar junto, né? Acolher o que a gente sugere, e também a família. Muitas vezes nós temos que mexer na família, né?
Com certeza. Solicitar uma rotina, que às vezes não tem, então vamos colocar uma rotina, mais escuta, diferenciar maneira de falar com a criança ou com o adolescente. Por isso que eu digo que é uma visão de olhar. De olhar. A família vai conhecer melhor. É muito subjetivo, né? Um olhar único para cada criança ou cada adolescente. Únicos, claro. E a mudança? E assim, o que é muito relevante, pode falar. E essa mudança de postura que a família tanto deseja, né? Claro que chega para a gente, nós queremos que melhore, mas muitas vezes a família espera que seja imediato. Eu levei hoje na consulta, amanhã meu filho está outro, né? Então, e essa mudança de postura? Como é que você trabalha isso? A mudança de postura que você fala em relação à família, como... Em relação à família, né, para que seja um facilitador. Em relação ao trabalho, né? Sim. Então, o trabalho assim, com a criança, né, ele acaba que a gente tem que frequentemente orientar os pais como que explicar como que é feito esse trabalho. Porque a criança, ela manifesta não por meio da fala, né? Porque ela ainda não tem uma maturidade cognitiva suficiente para ela falar, assim, para ela ligar pensamento, né? Sentimento e ação. Ela tem desenvolvimento. Então, a criança vai manifestar isso por meio de atividades lúdicas, então, por meio do brinquedo, né? Por meio de uma família terapêutica, por meio de um desenho, de uma história, desenho-história. O par educativo, que é quando a gente pede para ela, né, o professor, alguém que ensina, alguém que aprende, e ela vai manifestar, ela vai falar o que ela está sentindo, mas projetando por meio desses instrumentos. Lógico, tem uma criança ou outra que às vezes já chega falando, expressando o sentimento dela, porque está tão grande aquele sofrimento, ela expressa por meio das palavras. Sim. Aí os pais podem achar assim, nossa, mas eu levo meu filho no psicólogo, ele fica lá 50 minutos, ele sai da sala e eu pergunto para ele o que ele fez, ele fala para mim que desenhou, ele fala para mim que pintou, o que ele brincou, né? A gente ouve muito isso, né? A gente ouve muito isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem um brinquedo, né, que chama a Hora do Rush, que é de carrinhos que você tem que conseguir que ele saia do estacionamento. E ele é fundamental para você ajudar a criança a desenvolver planejamento, controle de impulsividade, saber organizar o pensamento, organização espacial, temporal, de cores, né? Tem todo um porquê, né? E aí, às vezes, a criança sai e fala para a mãe assim, eu brinquei de carrinho com a psicóloga, fiquei lá 50 minutos brincando de carrinho. Aí a mãe vai lá questionar. Mas eu trago meu filho aqui, eu venho lá de longe para você brincar de carrinho com ele. Então, muitas vezes, a gente tem que colocar a família na frente, e a mãe, o pai, e mostrar como que é feito isso, ou trazer para a sessão junto com a criança 10 minutos no final da sessão, e mostrar aquele instrumento para ela e a criança, e mostrar que, por meio do jogo, você está fazendo as intervenções necessárias. Então, e com isso é um processo, né? Não vai ser uma ou duas sessões. É um processo de desenvolvimento, né? E a gente tenta, assim, também, que muitas vezes essa demanda vem do professor também, vamos resolver, né? E aí a gente tem que trabalhar com eles a questão do aluno ideal, do aluno real. Então, muitas vezes eles colocam assim, esse aqui é o aluno ideal, que eu espero, né? É um aluno que faz tudo, que fique tranquilo na carteira, que fale somente o necessário, que não fale muito, não, mas também não fale pouco.
é o ideal de aluno que se cria, né? E tudo que foge a esse padrão de ideal é patologizado. Então, a gente tem que trabalhar com o aluno real, esse aluno que eu tenho e como que eu posso desenvolver a potencialidade dele, né? Por isso, o papel do psicopedagogo é tão importante. Olha esses instrumentos que vocês podem usar aí dentro da escola para que esse aluno consiga, dentro da linha de desenvolvimento dele, alcançar os objetivos. Né? Um PDI, um plano de desenvolvimento individual, né? Auxiliar o professor nesse plano de desenvolvimento individual. E o papel do psicólogo mostrando como que esses aspectos emocionais e familiares estão também influenciando nessa aprendizagem desse menino, né? É complexo lidar com isso. É complexo, porque a tendência é padronizar, é esquecer, e é esquecer que cada um é único. Nós estamos recebendo uma pergunta aqui, muito obrigada, Terezinha, que é correto dizer que o psicólogo trabalha o emocional e o psicopedagogo a aprendizagem? Pode responder. Interessante essa pergunta, né? Obrigada, Terezinha, pela pergunta. Interessante, né, Lúcia? Você me complementa, só vou... não tem, assim, uma divisão. Isso é emocional e isso é cognitivo. Não existe, né? O emocional, ele interfere na questão cognitiva e o cognitivo interfere no emocional. Os dois são interligados. Então, não tem como falar assim, olha, porque aquele aluno que não aprende, vamos supor que o aluno não está tendo ferramentas para aprender. Todo aluno aprende, dentro das possibilidades dele, do tempo de desenvolvimento dele. Mas aí aquele aluno que não está conseguindo acompanhar a turma, que não está conseguindo alcançar, né, metas rigorosas propostas, ele vai se sentir inseguro, ele vai se sentir nervoso, ele vai se sentir excluído, vai estar agressivo, ele vai manifestar um monte de sintomas. E esses sintomas, por sua vez, vai fazer com que o cognitivo dele não se desenvolva, para que ele, né, continue uma aprendizagem. Então, é sistêmico, é interligado, né? Vocês podem complementar. Com certeza. Os trabalhos se complementam. Se o psicopedagogo já percebeu ali, dentro da sua investigação, que aquele paciente está apresentando alguma coisa emocional, por isso ele pede a ajuda do seu colega psicólogo. E aí forma o quê? Forma uma equipe trabalhando para a aprendizagem. Porque muitas vezes não aprende por quê? Muitas vezes é por causa de um emocional. Sim. Né? Às vezes é um problema fonológico, aí você tem que enviar para outro profissional, aí já vai para fono, né? Às vezes é uma questão de consciência fonológica, são vários pontos que nós temos que avaliar. A aprendizagem está ligada à motivação. São trabalhos complementares. Sim. Né? Falar assim, então o caso dele ali, ele não está aprendendo, ele vai lá, pronto, passou para o psicólogo, acabou. Não, aí começa a trabalhar junto, em equipe. E sempre lembrando que cada ser é único. Não adianta querer padronizar. Querer assim, o fulano ali, ele copia muito rápido, olha, o outro já acabou, o outro já está com outra atividade, e esse ainda está copiando. O tempo é dele. O importante é que ele conclua, que ele aprenda. Não é que ele termine junto com o colega que é mais rápido, né? Então, esse problema nós temos muito no consultório, que essa expectativa, né, de pessoa padrão, chegou, está na sala, está tudo igual, né? Tudo belezinha. Não é por aí. Não é verdade? Então, conhecer os seus limites de cada um. Sim.
Pode falar, Yolanda. É isso que eu falo mesmo. Então, a aprendizagem ela está ligada a fatores motivacionais, né, de afetividade. Então, com quem eu desenvolvo afeto, eu aprendo mais. Então, tem a ver com a volição, com o desejo, com o meio com que quem ensina oferece, né? Sim. Tem a ver com acolhimento da escola. Então, a aprendizagem, ela transpassa a emocional em todos os processos de aprendizagem, em tudo. A questão emocional, ela tá ligada em todas as questões de aprendizagem. Então, não tem como haver uma diferenciação, né? Uma ruptura do cognitivo emocional, não tem como. Sim. Yolanda, você encontra, uma outra pergunta, você encontra dificuldade para cuidar de uma criança, resistência de pais que acham que psicólogo é para quem tem problema? Eles falam assim, é para quem não está bem da cabeça. Então, olha, falou que é para ir para o psicólogo, mas quem encaminhou que não está muito bem. Uhum. É isso? Nossa, com certeza, assim, ainda mais quando a demanda vem da escola e não vem da família. Então, é muito comum a família falar, mas meu filho em casa, né, a mãe, mas meu filho em casa não tem nada disso, meu filho em casa, né, ele é ótimo, e por que tem essas queixas da escola? Meu filho não é louco, meu filho não precisa disso, e aí, lidar com essa resistência é difícil, assim, alguns pais, no começo, ficam um pouco, né, com o pé atrás, mas depois eles vão vendo o trabalho, vão vendo o desenvolvimento do filho, eles falam assim, nossa, olha que bacana, eu tinha um preconceito, eu tinha uma visão tão diferente, e agora eu já tenho uma outra visão. Às vezes a gente, a cada 15 dias, né, eu chamo os pais para conversar no do atendimento e fala, olha, essas potencialidades a gente desenvolver, sempre respeitando o sigilo que a criança nos traz na sessão, a gente não vai passar para os pais, então a gente vai passar coisas que possam ajudá-los, sempre filtrando o que a gente vai levar para os pais para não quebrar esse vínculo de confiança, né? Eu acho que o psicólogo é o profissional do ouvido, né? Então a gente tem que estar inteiro ali, ouvindo aquela criança sem julgamento, porque a gente tende a julgar o que uma criança traz, né? E uma outra pergunta aqui. Um trabalho com uma equipe multidisciplinar, ele gera respostas mais satisfatórias ou também varia de caso a caso? Obrigada, Cris, pela pergunta. Então, veja aí, se o trabalho multidisciplinar, se ele favorece ou não. É uma frase que foi colocada agora fundamental mesmo, que a aceitação da família em relação às dificuldades, né, do filho é essencial para o seu desenvolvimento. É um posicionamento aí da Terezinha, e realmente isso é fundamental. O trabalho não é alheio à família e nem à escola. Nós precisamos, porque, como eu volto a dizer, que precisa, porque muitas vezes tem uma exigência de mudança de comportamento na família. Deixa eu ver aqui o da Cris. Trabalho com a equipe multidisciplinar gera respostas mais satisfatórias? Ou Cris, com certeza, gera respostas mais satisfatórias. Porque nós precisamos fazer uma investigação completa, né? Para depois encaminhar, se for preciso, para um ou para outro profissional, independente, não é? Independente da equipe, que eu digo. Mas, com certeza, o trabalho multidisciplinar é imprescindível, vou dizer.
imprescindível. Porque aí você vai checando de todos os lados. Gente, por que essa criança não está aprendendo? O que tem? Não é o emocional, porque viu, está tudo certo. E aí, está com problema auditivo? Está enxergando bem? Às vezes a criança, gente, às vezes a criança apresenta dificuldade de aprendizagem porque ela tem um problema visual, ela tem um problema auditivo. É isso. Sim. E não detectou, e vai descobrir no consultório, de repente. Mas não é porque, né? Ah, bom, eu suspeitei, estou falando, não está olhando para mim, está só comigo, né? Estamos fazendo aqui uma intervenção lúdica. Ah, então, peraí, deixa-me encaminhar para determinado, né? Vou encaminhar para o oftalmo para fazer avaliação auditiva para ver o que dá. Então, é por aí. Então, o trabalho multidisciplinar é essencial. Essencial. Não trabalhamos sozinhos mesmo. Tá? Tem uma pergunta aqui da Terezinha, né? Como o professor escolar recebe o trabalho do psicopedagogo e do psicólogo? Há interação entre estes profissionais? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência, né, no centro lá de apoio, aí você fala da sua área também, né, Lúcia? Assim, tem muitos professores que são muito abertos, muito solícitos às orientações, né? São muito preocupados em oferecer o melhor aos alunos, né? Outros, muitas vezes, tem um paradigma de que, assim, eu sempre fiz assim, é desse jeito que eu faço, desse jeito que eu faço é o suficiente, e muitas vezes eles têm uma resistência com o profissional, sim, né? Com o psicólogo, muitas vezes apresenta essa resistência, aí às vezes eles falam assim, nossa, mas eu tenho 36 alunos, 40 alunos dentro da sala, como que eu vou oferecer assistência individualizada para um aluno, se eu tenho tantos alunos assim, né? Ou tem a questão da disciplina, né? Aí, mas aquela criança é indisciplinada mesmo, aquela criança não aprende, aquela criança... E ele fala tanto que a criança faz isso, que a criança passa a falar que ela é aquilo. Então, ela chega para a gente no consultório e a criança fala assim, olha, Yolanda, eu não consigo aprender, eu não sei fazer, eu sou isso, mas não, porque a criança ela nunca tem... Ela já ouviu, ela já se programou. Ela não tem consciência ainda, uma análise psíquica ainda para dizer, eu sou assim, eu tenho essas qualidades, esses defeitos. A criança, ela pega, internaliza aquilo que o professor ou que a família fala e ela toma aquilo como verdade. Então, se falo que eu não aprendo, eu não vou aprender mesmo. Se falo que eu não sei, eu não vou saber mesmo. Então, e muitos professores têm essa resistência. Né? Outros não, são muito solícitos, né? E eu acho que isso em todos os nichos profissionais, tanto o professor quanto o médico, tem médico neurologista que a gente faz um encaminhamento, a gente tem troca, a gente conversa, um médico psiquiatra, outros já não tem tanta abertura, mas melhorou muito. Eu acho que hoje a aceitação dos profissionais dentro do contexto escolar é muito mais forte, é muito mais sólida do que alguns anos atrás, né? Mudou muito, acho que os professores estão mais flexíveis, estão mais atentos à dinâmica de cada aluno, à dinâmica familiar de cada aluno. Então, melhorou bastante nesse sentido. Então, Terezinha, infelizmente, respondendo a sua pergunta lá, infelizmente, não são todas as escolas que nos recebem assim com alegria e satisfação, não. Algumas sim, e outras não. Se encaminham, se queixam para a família e a família nos procura. Por exemplo, o psicopedagogo, quando ele está fazendo um trabalho que é de deficiência de aprendizagem, por exemplo, ele precisa de um contato com a escola. Ele precisa de ir à escola até para observar o comportamento daquele aluno, daquele paciente, no caso, com os coleguinhas. Às vezes ele vai para ficar olhando. Eu muitas vezes vou.
Então, vai para a escola, e muitas vezes você precisa de um horário com aquele professor, e você vai orientando o que precisa mudar para que melhore essa aprendizagem, para que ele tenha uma eficácia melhor no seu desempenho escolar. Agora, como a Yolanda disse, muitas escolas já estão mais conscientizadas, principalmente agora para essa chamada de inclusão, aí já nos recebem melhor. Mas outras nós temos ainda dificuldade até para marcar um determinado horário, para conversar com o professor. Tá? A criança tímida tem mais dificuldade no aprendizado? A pergunta da Isabel. Olha, obrigada, Cris. Muito interessante, né? Interessante. A criança tímida, ela muitas vezes, assim, ela tem um cognitivo preservadíssimo, né? A questão, assim, a gente tem que diferenciar a introversão da timidez. Então, assim, a introversão muitas vezes é característica de personalidade. A criança nasceu mais, ela tem um temperamento de acordo com as suas características genéticas e ambientais, ela tem um temperamento mais introvertido, ela é mais quieta, mais calada, mas ela faz, quando precisa dela para apresentar um trabalho, ela apresenta, quando precisa resolver alguma questão ali, ela apresenta, ela só não é expansiva e comunicativa, né? Mas tem as qualidades. O introvertido, ele é focado, ele é disciplinado e ele ele não se distrai com facilidade. Então, o introvertido também tem muitas qualidades, né? O que a gente tem que ver? O equilíbrio entre a que ponto é uma introversão, é uma característica de personalidade, até quanto é uma timidez patológica. Então, assim, tímido é normal ser, né? Sempre diante de uma situação nova, uma pessoa que tem um temperamento mais extrovertido, ela vai se sentir tímida. Mas aí ela tem que ir criando formas de adaptar sempre a rotina. Agora, uma timidez excessiva, sim, vai atrapalhar em certo ponto o aprendizado dela. No sentido assim, não só o aprendizado que eu falo, de aprender matemática ou escrever, mas o aprendizado de habilidades sociais também, né? A desenvolver uma boa leitura, porque ela vai ter vergonha de ler para o restante da sala, né? Desenvolver uma leitura, dela conseguir fazer argumentos, às vezes na cabecinha dela ela sabe os argumentos todos, mas não consegue expressar aquilo. Então, às vezes uma prova que for a nível oral, ela vai ter mais dificuldade para perguntar. Então, vamos supor que a criança tem uma dúvida. Ela não vai conseguir perguntar que aquilo que ela está tendo, aquela dúvida, ou aquela dificuldade, ou ela não vai procurar ajuda, né? Então, assim, não quero dizer que a criança tímida não aprenda, mas ela vai ter percursos mais difíceis de alcançar um aprendizado significativo, né? É isso que eu ia dizer, Yolanda, só uma parte para você continuar. Tem, assim, o tímido, ele tem a dificuldade com a iniciativa, né? Com a iniciativa. Por isso, muitas vezes, os caminhos são mais longos. Ele não consegue fazer o percurso reto, né? Eu vou daqui, vou fazer isso, vou ali. Não, então ele tem que ficar desviando, tá certo isso? Desviando até atingir o objetivo dele, o quê? Ele tem problema com socialização, né? Pensa demais antes de pôr em prática. Pensa demais, e às vezes... A ansiedade é maior. Né? Sim. Exatamente. E o introvertido não? O introvertido, muitas vezes, ele é apenas introvertido, né? Mais calado, mais na dele, mas que ele consegue meios para lidar com essa introversão, ele vai arrumando alternativas, né? Então, a gente tem que falar, a gente se fala nisso que você disse, uma timidez, vamos supor, normal, uma timidez que é do indivíduo,
e uma timidez patológica, quando o excesso, né, quando a timidez é tanta que trava o indivíduo, que trava a criança, trava aí ela aprender, aí é trava. preciso de Yolanda, aí nesse caso é preciso de um acompanhamento psicológico? Isso, aí ela precisa. Muitas vezes, o que nós oferecemos lá no centro que eu atuo? O grupo infantil, né? Então, muitas vezes a criança chega, o professor fala assim, ó, ela acerta tudo, ela tem muita facilidade nas provas, né? As provas escritas, mas ela não tem uma desenvoltura, né? Não consegue fazer coisas que exijam uma habilidade verbal. E aí a gente tem um grupinho, né? Um grupinho infantil, e aí essas crianças em grupo a gente consegue desenvolver, né? Coisas que no individual muitas vezes a gente não tem ferramentas. Então, no grupo, às vezes são 4, 5 crianças, né? Que por meio de atividades grupais ali, eles vão desenvolvendo essas habilidades. Então, é muito interessante, né? Então, tem assim, as oficinas das emoções. Então, a gente usa alguns recursos, como o filme O Divertidamente, né? Trabalhando as emoções, né? Falar das emoções. Aí a criança fala, nesse momento eu senti assim, né? Eu tive essa emoção aqui. Aí a outra complementa. E aí elas vão vendo que o que ela sente é compartilhado, né? Outras também sentem. E aí ela começa a sentir segurança naquele grupinho ali, e depois daquele grupinho ela vai aumentando o nível social dela até se sentir seguro, que na escola, com um grupo maior, ela consiga, né, fazer uma pergunta, que ela consiga se desenvolver. Então, eu acho o grupo fantástico, assim, é fantástico para desenvolver a habilidade social nessas crianças, né? E contribuir para o aprendizado delas. É um instrumento riquíssimo. Aí nessa pergunta da timidez, vem bem demonstrando o trabalho do psicopedagogo e do psicólogo junto. Se Sim. a timidez está implicada na não aprendizagem, então aí já é o caminho que tem que ser junto. Finalizando lá a resposta. Sim. Tem uma pergunta da Terezinha e da Verônica. Tem 2 perguntas aí. Aconteceu com a Lúcia. Tem a pergunta aqui da Terezinha, né? Um aluno que não para sentado o tempo todo pode dizer que é hiperativo? Quais as características desse tipo de aluno? Não necessariamente uma criança que não para sentado o tempo todo, ele é hiperativo, né? É uma dificuldade, muitas vezes, de concentrar ali. Ele está passando, às vezes, por um momento de uma ansiedade tão grande, né? Uma inquietação tão grande, que ele não consegue manter focado. Nós, adultos, às vezes não conseguimos, né? Diante de uma situação de extremo estresse, a gente não consegue parar e ficar ali concentrado numa atividade por muito tempo. Também, muitas vezes, aquela aula que está tendo não está chegando para esse aluno. Então, a informação não entra, ele está com dificuldade nessa entrada de informação. Então, por exemplo, a mesma coisa de pegar a gente aqui e pôr a gente numa aula, numa faculdade, que todos falem mandarim. E aí? Né? Como que nós vamos ouvir isso? Como que a gente vai ficar inquieto mesmo? Vai ficar mexendo com o colega, ou vai dormir na carteira? Porque aquilo pra gente, a gente não tá entendendo. Então, como que eu vou reagir ao que eu não tô entendendo? Então, a hiperatividade a gente tem que olhar como um todo. São vários sinais e sintomas, e não somente, né, a questão de não parar sentado. Deixa eu ver. Tem mais uma pergunta aqui. Voltou, Lúcia? Peraí, eu voltei. Gente, deu um problema técnico aqui. Acho que é a internet. Eu
tive que entrar pelo celular, que deu um problema aqui. Eu li a pergunta da Terezinha agora há pouco, né? Falando sobre a criança com hiperatividade. Peraí, já aí, vamos responder essa pergunta da Verônica. Aí você responde agora da Verônica, que eu respondi a anterior, da Terezinha. Aí você responde agora da Verônica. Tá bom, desculpa, gente, deu um probleminha técnico. Oi, Verônica, muito obrigada por estar aqui com a gente. Então, neste momento de pandemia, as crianças estão em casa. De que forma os pais podem auxiliar os filhos que já vinham apresentando, né? Já vinham apresentando dificuldades escolar em casa? E agora? Essa pergunta da Verônica é ótima. A gente até pode fazer até o encerramento da live a partir dessa pergunta dela, né? Que é muito interessante. Então, aí, Verônica, a criança já estava com com dificuldade de aprendizagem, apresentando lá na escola, com acompanhamento ou não. Aí, de repente, ela é cerceada de tudo, fica à vontade. Então, o que tem que fazer? Primeira coisa, rotina. Tem que fazer de tudo para que ela consiga continuar uma determinada rotina. Tá? Horário para levantar. Mas a escola, por exemplo, não tem atividade. Eu tenho um paciente que começou a atividade escolar agora, terça-feira, ontem. Ontem eu atendi uma paciente que só ontem ela recebeu o material, né? E aí, o que vai fazer com isso, então? Primeira coisa, não pode deixar sem rotina, deixar livre. Não, tem que continuar com aquela rotina. Os pais precisam, agora mais do que nunca, né? Os pais ali junto. E chegando escolas particulares que já têm trabalho online, mesmo assim, os pais têm que ficar muito juntos, né? Porque as crianças não vão fazer sozinhas. Então, primeira coisa, fazer a rotina, faz um diário, um calendário, aliás. Da hora você vai fazer isso, é tipo de uma agenda mesmo. Vai levantar, vai ter hora para brincar, vai ter a hora do almoço, não é para levantar na hora que acordar, na hora que quiser. Não, tudo precisa. Primeira coisa, se você conseguir manter essa rotina, já vai auxiliar bastante. E não deixar livre sem fazer absolutamente nada. Jogos de tabuleiro, muito bom. E precisa ter essa interação com a família. Vamos jogar juntos, né? Eu entendo que tem muitas mães também trabalhando, trabalham home office, ainda tem que olhar os filhos. É difícil, mas é a exigência do momento. É difícil, mas precisa. É necessário fazer isso, né? E atividades. Mas vou fazer o quê? Não tenho aqui, eu não sei a matéria. Não dê matéria. Se a criança está na etapa de alfabetização, brinca com letrinhas, vamos desenhar, né? Tem que fazer essas atividades. E, principalmente, as atividades lúdicas são ótimas. Vamos brincar, vamos contar, vamos fazer agrupamentos, vamos trabalhar com cores, aí vai depender muito da faixa etária, né? Vamos estar tanto junto quanto pode, se não tiver alguém, não vai ter alguém a todo momento, mas pode ter alguém ali para auxiliar, precisa ter, né? Complementando. Obrigada, Rogéria. Você quer responder a da Rogéria? Não, eu ia complementar em questão da quarentena, né? Da questão emocional dessas crianças na quarentena. Mas pode responder a pergunta da Rogéria e depois eu falo um pouquinho aí sobre como auxiliar as crianças nesse período agora em relação às questões emocionais. Isso. Gostaria de saber como evolui o processo de inclusão nas escolas. Se deu certo. Rogéria, estamos torcendo para que dê certo. Por enquanto,
ainda engatinhando, ainda tentando, né? A inclusão não é fácil, o profissional também precisa estar preparado para incluir. Não é colocar a criança que tem uma determinada síndrome ou tem um determinado transtorno, coloca lá na sala junto com todos os outros que estão acompanhando naturalmente, e aí diz assim, está incluído. Não é Integrar é diferente de incluir, né? Não é só integrar, é incluir. Exatamente. Então, não é uma carteira a mais na escola, na sala de aula, não é, sabe? Então, isso é muito... Ainda, eu penso que nós estamos engatinhando, assim, muito devagarzinho. Mas eu penso e quero acreditar que logo nós vamos entender isso. Essa quarentena, a gente está pensando muito no outro, né? Então, precisa. Mas eu já digo, os profissionais precisam estar preparados para isso. Não é só deixar, porque depois fala assim, o professor não deu conta. Não é assim. Tá bom? Pode falar, Yolanda. Então, a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão emocional aí na quarentena. Sim, porque o emocional das crianças também está totalmente afetado. Então, para a gente cuidar dessas crianças, para os pais darem apoio para essas crianças, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Então, como eu vou amar o próximo se eu não me cuidar? Então, a gente tem que se cuidar, para conseguir oferecer um suporte para essas crianças em casa. Então, tentar ter alternativas aí, seja de uma meditação, de técnica de respiração, seja ter válvula de escape, assistir um filme, assistir coisas diferentes, fazer algo que sinta prazer, para que a criança não sinta tanta atenção do que está acontecendo, que essa ansiedade não passe demasiadamente para essas crianças. E falar abertamente com a criança sobre tudo que vem acontecendo, mas de acordo com a idade dela. Então, crianças menores não precisam dar tantos detalhes, mas crianças maiores, adolescentes, você tem uma conversa franca, sincera de tudo que vem acontecendo. Né? Se você está numa região que está tendo muitos casos, né, de Covid, explicar para a criança que a maioria são casos leves, mas que tem profissionais que estão dando apoio, que né, a situação a gente está tendo que, aos poucos, ter controle sobre ela, né, a expectativa de que logo se tem um medicamento, uma vacina, que há profissionais trabalhando nisso, né? Então, acalmar a criança nesse sentido e dizer para a criança que é normal sentir medo, é normal sentir angústia, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar. Então, quando ela ficar ansiosa, nervosa, é normal, né? Criar uma rotina, igual a Lúcia falou, e também, né, tem crianças que vão ter que brincar sozinhas, porque não pode ter contato com os amigos. Então, assim, oferecer coisas que ela também consiga brincar sozinha, que ela não precisa ficar no celular o tempo todo. Mas um videogame, Lego, um videogame, assim, poucas vezes ao dia, claro. Mas, assim, um Lego, um quebra-cabeça, coisas que ela consiga concentrar ali, né, e se distrair mesmo brincando sozinha, e que ela não precisa ficar assistindo TV o dia todo, ou ficar no celular o tempo todo, né. Então, assim, a gente pode incentivar aí o uso de desenho, de massinha, de contação de história, explicar que para criança que não é férias, né, mas tentar também que não seja uma situação tão pesada, cobrar tanto dessas crianças, porque tá difícil para todo mundo, né? É um momento muito delicado e a gente espera que esse momento seja o mais transitório possível. E a gente precisa cuidar da saúde mental dessas crianças e precisa cuidar da nossa saúde mental também. Então, eu falei aqui rapidinho, assim, né, um pouquinho aí sobre a saúde mental, tem muito assunto sobre isso, né, muita coisa para falar, mas aí a gente estenderia demais essa live.
Gente, É então, isso. Gratidão a todos pela participação, né? obrigada, Yolanda, por ter aceitado o meu convite da clínica, plenamente, que faz um trabalho de psicólogos, psicopedagogos e neuropsicopedagogos, e está lá aberta, esperando quem queira ir bater um papo conosco, né? Sim. E eu quero agradecer a todos que estiveram, foi muito bom bater um papinho com vocês, o assunto é muito longo, muito vasto, a gente faz os apontamentos, depois vai mudando, mas valeu. E eu quero deixar com vocês uma frase para reflexão, para que nós tentemos conhecer as nossas potencialidades e nossos limites, e a partir daí termos uma vida melhor. Tá bom? Abraço a todos. Beijo. Obrigada a todos, abraço a todos. Muito grata pela participação de vocês. Obrigada, Lúcia, pelas suas contribuições. Imagina. Tchau, tchau. Vivi que vai sair com a live.